Tudo começou em 2014, quando eu decidi me mudar para São Paulo para tentar uma vida lá. E eu nem sabia o que me esperava, o que me aguardava. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer quando eu chegasse lá. E eu fui morar numa república. Eu conheci várias pessoas incríveis, dentre elas a Gabi, que sempre reparou que eu conseguia me expressar muito bem com o meu estilo, e ela disse que eu tinha que criar um blog de moda. Isso há mais ou menos uns 11 anos atrás. 11 anos atrás? Acho que sim, 2014. E eu falei, você tá louca? Eu não tenho recursos pra isso, eu não sou de uma família abastada, moda é elitista, preciso de muito dinheiro pra investir e tudo mais. Ela, você precisa fazer isso. E aí eu enfiei na cabeça e eu entrei nisso. Fiz meu blog, as coisas começaram a acontecer e eu comecei a ver que quanto mais eu entrava, mais difícil ficavam as coisas. Porque eu faço parte de um recorte social onde eu não sou de uma família abastada, sou um homem negro e gay. Então eu sabia que as coisas seriam muito difíceis, assim como ainda são hoje em dia. Só que, claro, hoje em dia as coisas se tornaram um pouco mais fáceis do que eram há 11 anos atrás. E ali eu comecei a minha saga. E aí eu descobri que existiam semanas de moda que eu nem sabia como fazia, eu não tinha contato para isso, enfim. Eu fui atrás e em uma das minhas vindas para o interior eu encontrei uma pessoa que eu tinha um afeto gigantesco, um querer muito, assim, de proximidade, de amor, eu amava essa pessoa, enfim. E tinha até essa pessoa como a gente se considerava família, agregados, assim, sabe? E essa pessoa virou pra mim e falou, você nunca vai conseguir fazer isso. A minha irmã estuda moda na Santa Marcelina e nem ela consegue, você vai conseguir? Eu acho que isso foi um grande banho de água fria, assim. Só que ao invés de eu parar, foi o que me fez continuar. E eu continuei. E alguns meses depois, eu estava lá no São Paulo Fashion Week, que é a maior semana de moda da América Latina, para a minha primeira semana de moda. Corri atrás, não tinha convite, não sabia como fazia, mas eu descobri no meio do caminho. De lá pra cá eu nunca parei. Óbvio que sofrendo muitas coisas nesse meio. E em especial nessa minha primeira semana de moda, eu consegui reparar que ser negro nesses ambientes é muito hostil. Porque quando eu tava lá, eu falei pra minha amiga que tava junto comigo nesse dia, e eu falei, amiga, eu só vou acreditar que eu vou poder assistir esse desfile quando a primeira modelo entrar e eu saber que não vai vir segurança nenhum me tirar daqui. E isso aconteceu, a primeira modelo entrou e eu comecei a chorar, porque dali eu acreditei que de fato eu estava lá e que as coisas estavam acontecendo. Mas aí a pergunta era, quantas pessoas negras eu vi sendo convidadas para estarem ali no mesmo lugar que eu, sentada e assistindo um desfile, sem estar em lugar de subserviência? Eram pouquíssimas as pessoas. Claro que nesse cenário, hoje em dia, mudou muita coisa. Enfim, segui essa primeira semana de moda e depois, como eu disse, de lá pra cá, eu nunca mais parei. E já passei por várias outras situações de nãos, o que é normal, mas por não fazer parte de um recorte social onde as pessoas são abastadas de dinheiro, para mim as coisas são muito mais difíceis, por estar num lugar de ser um homem negro também. Às vezes eu sou convidado para alguns eventos de mercado de luxo e eu tenho um trabalho a mais na minha cabeça que precisa funcionar para que eu não sofra nesses ambientes.
O que é horrível, porque na minha cabeça eu só queria colocar o look da marca e ir para esses eventos. E não é assim que funciona. E... enfim, contudo, hoje eu sigo trilhando, continuo indo buscar o meu lugar ao sol. E muito recentemente eu fui convidado para a Semana de Moda de Los Angeles, Miami e a principal, Nova York. Nova York fazendo parte do quadrilátero mais importante de semanas de moda do mundo. E eu não tinha perspectiva nenhuma de que isso pudesse acontecer um dia. E é por isso que o que vocês estão olhando, o que está sendo exposto, faz o maior sentido, porque foi a minha virada de chave. Que isso foi tudo o que eu usei na minha primeira semana de moda, o que me fez virar a chave e entrar de fato dentro desse mercado. Tudo isso que eu falei agora não é nem a missa 1/3 do que já aconteceu. E eu só quero falar pra vocês que a história não acaba aqui. E que isso não é tudo. E que quando vocês ouvirem que alguém fale pra vocês, você não vai conseguir, esse lugar não é pra você. Se você achar que o lugar é pra você e que você deve estar lá ocupando esses espaços, vai lá e faz. Não acredita em tudo que as pessoas te falem, porque se eu tivesse acreditado e tivesse dado ouvido, eu nunca teria sido convidado para uma semana de moda de Nova York, por exemplo, e nunca teria chegado até aqui. Mas como eu já disse, isso ainda não é tudo. Obrigado e até breve.